Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Afiando o Seu Machado. E antes, vamos para uma reflexão? O seu pensamento pode ser o seu pior inimigo, mas ele também pode ser o seu maior amigo. Como você anda alimentando os seus pensamentos? O alimento do nosso pensamento são as emoções. O alimento do nosso corpo são as sensações. Que tipo de sensação você tem no seu corpo? Quais os pensamentos que você tem nutrido e como isso tem afetado o seu dia a dia? Não estamos falando aqui de você ser poliana, de você ser aquela pessoa de positividade tóxica que não vê as coisas como elas são. Estamos falando de você ter pés no chão, cabeça nas nuvens. Saber se posicionar e saber identificar os pensamentos intrusivos, os pensamentos tóxicos, que podem te trazer não só doenças emocionais, mas físicas também. E pensando nisso, hoje a nossa convidada é muito especial. Ela é psicanalista, tem conhecimento de musicoterapia, é musicista, é uma mulher de várias facetas e eu tenho a honra de agradecer aqui a sua presença, Rita. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pelo seu tempo, seja bem-vinda. E assim, vamos lá, essa mulher multifacetada, vamos começar com a primeira pergunta. Como é que você se identifica, como é que você se projeta para o mundo? Você é psicanalista, você é musicista, você tem conhecimento de musicoterapia? Quem é a Rita? Bom, primeiro, eu que agradeço aqui o convite, você é maravilhoso, né? Te conheço já faz um bom tempo, né? A gente gosta de filosofar. Pois é, eu vou atrás dos meus dons. Eu acredito que nós temos vários dons. Existe aqueles em que a gente tem mais foco, né? A música, por exemplo, eu acredito que eu nasci gritando em sol maior. A música está presente em minha vida Desde muito cedo? desde muito cedo. Quando eu morei nos Estados Unidos, na minha primeira infância, já tinha aula de educação musical. Então, eu canto desde muito pequena, depois estudei música, né, Então você técnica sempre vocal. soube que seria por essa vertente. A música sempre fez parte da tua vida. Sim. Então você escolheu a música, mas ou a música te escolheu? Eu acho que é algo simbiótico. Eu acho que a música faz parte de mim, não existe como separar. E em que momento a psicanálise entrou nessa brincadeira, né? Em que momento você falou, ok, sou música, né? Sou musicista, desculpa, falha no termo, mas eu também quero entender um pouquinho mais sobre o ser humano, quero, né, desvendar um pouquinho mais disso, eu gosto desse bicho complicado chamado homem. Né? Adoro. Em que momento isso aconteceu na sua vida? E como isso chegou na tua vida? E aí, de novo, a psicanálise te escolheu ou você escolheu a psicanálise? Como é que foi tudo isso? Então, foi tudo muito louco, né? Porque assim, eu já nasci cantando. Isso eu já sabia. Que eu seria uma cantora um dia. Isso já estava predestinado. Mas, quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu frequentava um grupo, né, de igreja, um grupo de jovens. E era interessante como os amiguinhos, as amiguinhas, me procuravam para se aconselhar comigo. 13, 14, 15 anos era assim. Alguém chegava, quero te contar uma coisa, e contava algum desabordo de namoro, né? E eu pensei, eu quero ser psicóloga, na época. Uhum. Bom, eu sei que assim, quando eu prestei vestibular, a música foi sempre caminhando. Fiz aulas de violão, fiz aulas de bateria, fiz aulas de técnica vocal. Quando eu fui escolher a faculdade para fazer, eu não tinha como desvincular a música de uma terapia. Então, busquei a faculdade de musicoterapia. Que interessante, ou seja, você uniu duas paixões.
unir duas paixões. Eu fiz 3 anos de musicoterapia, na época tinha que completar 4 anos. Infelizmente, não pude concluir na época. E a minha vida enveredou por um processo assim que era o ganha-pão. Eu tinha que ganhar o pão de cada dia. Tinha um filho para criar, né? Então, o que me restou que foi o talento, né, do canto, e graças a Deus, né? Então, eu comecei a cantar em eventos, casamentos, festas, né? Desde muito cedo. Com 26 anos, menos 25 anos, eu comecei a cantar, né? E eu fui vivendo da música. Mas só que faltava alguma coisa. Eu tinha estudado, na época que eu fiz musicoterapia, quase não tinha musicoterapeuta em São Paulo para dar aula. Então, no fim, o que a faculdade fazia? Enchia a gente de matéria de psicologia. Tá, então vamos entender um pouquinho, né, esse processo para quem está nos assistindo. A musicoterapia funciona exatamente como? O que seria? Vamos desvendar. Por quê? Como a gente falou, juntou um pouco aquela coisa, eu quero ser psicóloga com a música. E o que é a musicoterapia? Vamos falar um pouquinho dessa técnica, que você tem conhecimento, né? E até chegar nessa caminhada da psicanálise. Por quê? Porque você vem nesse trajeto, né? Então, de alguma forma, você já estava meio que ligada ali no atendimento. Mas o que é a musicoterapia? Como é que ela funciona? E como é que você vê ela hoje? Porque, basicamente, é uma técnica que hoje é um tipo de atendimento que quase não se fala, né? Ou eu estou enganado? Desde a minha época já era desconhecido. Hoje ainda o pessoal passou a ouvir esse termo musicoterapia, né? A musicoterapia, a grosso modo, ela é uma forma de você conhecer o comportamento do ser humano através de sons e música. É uma linguagem. É como se você, por exemplo, soubesse Libras, para você se comunicar com alguém que é surdo, por exemplo, né? A musicoterapia, ela, em outros países, em países mais desenvolvidos, temos dessa, né? Ela é super aplicada em várias vertentes, né? Aqui no Brasil, ela é mais utilizada em pessoas ditas especiais. Neurodivergentes. Neurodivergentes, que têm problemas de comunicação, né? Ela é muito utilizada, é uma técnica muito bem utilizada. E em que momento, você falou, poxa, eu tive que partir para o meu ganha-pão. Então, ok, paramos a musicoterapia. Entrou para a música, né? Você tem uma girl band, né? Não é uma boy band, é uma girl band, né? Você ficou com a música há muito tempo. E em que momento bateu na porta de novo? Opa, peraí, eu quero ainda, eu preciso, eu tenho a necessidade. E aí, de novo, você escolheu ou foi escolhida? O mundo te levou para isso? Ou você fez um break e falou, tá, agora escolhi, quero e vou? Não, o mundo me levou para a psicanálise. E eu vou explicar por quê. Eu vinha vivendo da música, mas eu até ganhava bem, ganhava legal. Mas chegou um ponto em que eu fazia casamentos. Então, os noivos, eles começaram, ao invés de contratar música ao vivo, contratar DJ, que saía mais barato. Então, eu fui perdendo o campo, né, de trabalho dentro da música. E eu queria muito fazer alguma coisa além da música. Eu pensava, eu tenho tanto conhecimento de psicologia, mas eu não posso aplicar psicologia, porque eu não tenho um certificado, eu não tenho um diploma. Não posso ser psicóloga. Sim. Né? Eu tive 90% das matérias da faculdade foi psicologia. Né? Aí eu pensei, mas poxa, o que fazer com isso? Então, chegou uma época que me separei, etc e tal, do meu relacionamento e tal.
E eu continuava com a música, mas assim, passando por uns apertos financeiros. E como a psicanálise era um curso mais barato do que uma faculdade, né, e um tempo mais curto, eu encontrei a psicanálise e fiz um curso. Na época, o curso que eu fiz, eles eram muito voltados também para a espiritualidade. Era junguiano. Não, eles eram psicanalistas, mas eles usavam a palavra holístico, né, a palavra holístico, para designar o ser humano como corpo, mente e alma. E eles realmente introduziam no curso a parte espiritualista. Né? Bom, foi um curso legal, mas eu não me sentia segura. Não se identificou. Eu me identifiquei, mas eu não me sentia segura para atender. Tá. Bom, como o nosso podcast é voltado para o empreendedorismo, né? E o empreendedor mesmo, ele tem que inovar, ele tem que buscar novas áreas, ele tem que se encaixar, né? Dentro dessa busca sua, né? Quais foram as dificuldades que você sentiu no começo? Porque você veio na musicoterapia, foi para trabalhar com música mesmo, e aí veio as primeiras dificuldades que são as financeiras, né? Não tem como. E não é a carreira profissional, isso é inerente a qualquer profissional, a gente tem altos e baixos, né? Você tem momentos de pico financeiros, tem momentos de falta financeira. E depois veio a psicanálise, né? Como é que é se reinventar? Como é que é olhar para o mercado e falar, tá, ok, não tá funcionando e eu preciso mudar? Porque dá um frio na barriga, não dá? Dá uma insegurança. Como é que dá esse... É um salto de fé? É um misto de se eu não for, ninguém vai? Como é que é isso? Como é que foi essa mudança? É acreditar. É assim, quando eu terminei aquele primeiro curso, ao mesmo tempo surgiu uma proposta para eu virar instrutora veicular. Olha que loucura. Nossa, de musicista... Tudo a ver. Mas não da aula prática, aula teórica, né? Então, porque a música já não me sustentava mais. Então, ao mesmo tempo em que eu continuei com a música, eu comecei a dar aula. E dou aula até hoje. Eu tô para me aposentar, gente. Tô tão feliz. Vai ser funcionária do INSS. Mas veio para mim e abracei com carinho, com amor. Eu dou aula com muito afeto e muita responsabilidade. Nessa época, não existia aquele celular em que você tinha o vídeo. Você tinha que alugar um espaço para poder atender. E era um porre, porque se você reservasse o espaço, você teria que pagar por aquele espaço, o paciente vindo ou não vindo. Sim. E eu passava por muito aperto, mesmo dando aula e cantando na noite. Então, eu cheguei a marcar o espaço, o paciente não ir e ainda ter que pôr no meu bolso. Sim. Então, eu desanimei, parei e continuei cantando e dando aula. Até que eu cheguei numa situação em que eu perdi o emprego. E eu mandava currículo para tudo quanto é CFCs, escolas de trânsito. E não rolava. E música também não estava rolando. Aqueles altos e baixos, né? E eu pensei, eu preciso trabalhar com alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Comentei com uma amiga. E uma amiga falou assim para mim, olha, tem um dentista precisando de uma recepcionista. É para trabalhar 2 vezes na semana para ganhar R$800 por mês. Tudo bem. Tô precisando. É um trabalho digno. Gente, não tenham preguiça de trabalhar. Para você subir na vida, tem degraus. E cada degrau, ele é significativo e importante para a sua caminhada. Não existe trabalho que te apequene. Não, né? de jeito nenhum. É mais fácil. Tá entrando dinheiro?
tô pagando... Era pouco, mas entrava. O básico está sendo suprido, isso já me deixa numa situação um pouco mais confortável. Porque a pior coisa que tem é você estar em casa parado, Sim. né, pensando besteira, e isso é ser empreendedor. Porque as pessoas pensam que ser empreendedor é só aquela pessoa que tem um CNPJ. Não. Ser empreendedor é você apostar em você mesmo, é você confiar em você, é você buscar alternativas, é você inovar. É bem a frase que eu falei no início da nossa conversa. O teu pensamento, ele é o teu amigo, mas também pode ser o teu pior inimigo. Como é que você está alimentando ele? Né? E lógico que nesse momento vieram as dúvidas, vieram os medos, vieram os receios. Como é que é lidar com isso? A frustração, porque eu tinha conhecimento, né? Tinha estudo, tinha conhecimento, tinha outra profissão que é a música, que decadente, a música, para quem não aparece em mídia, é muito difícil de sobreviver da música. E eu lá, nem agenda do dentista eu fazia, porque ele queria fazer. Eu só. A minha tarefa, quando tocava a campainha, ir lá, abrir a porta e fechar a porta. Bom, e eu tentando emprego, tentando. E eu ficava ociosa. Então, o que eu fiz? Levei meu computador. Escrevi um livro. Olha, que legal. Não editei, porque também ainda não acabei, não teve tempo. Mas não acabou porque você acha que não está pronto ou não acabou porque... Não, porque aquele livro que eu comecei a escrever não me interessou. Eu escrevi um antes... Multifacetada mesmo. Esse antes aí, qualquer hora eu vou dar uma relida nele e tal, porque muita coisa mudou. Qualquer hora eu te conto desse livro. Quem sabe eu edito. Bom, e aí eu pensei, não, eu preciso entrar na área de terapia. Porque aí, na minha casa, uma das salas que meu pai tinha, ficou desocupada. E eu falei, eu vou montar aqui meu espaço. Eu não tinha dinheiro para pintar as paredes, eu não tinha dinheiro para colocar um divã, eu não tinha dinheiro para nada. Mas eu gosto de artes. E artes plásticas, inclusive. Eu trabalho com artes plásticas também. Já fiz muita coisa. Então, eu reaproveito muito material, né? E fui montando. Aí eu pensei, tá, tô montando lá, mas e aí? Eu tô um bom tempo fora da área de terapia. Até que eu procurei, né, uma outra escola de psicanálise, podemos falar dela? Claro, por favor. Sociedade Brasileira dos Psicanalistas Holísticos. Do qual nós somos membros. E nós nos conhecemos lá, né? E eu procurei a Val. Falei, Val, é o seguinte, eu já sei psicanálise. Eu cheguei lá como se já soubesse tudo. Já conheço, já fiz o curso, mas eu tenho vontade de me aprimorar, de estudar outras vertentes. E a Val falou assim, o que você acha de Freud? Uma porcaria. Valnei, foi exatamente o que eu falei. Aí ela falou assim, eu acho que você precisa conhecê-lo melhor. Falei, bom, eu tô fora há um tempão, tô precisando me socializar. Então tá, eu vou fazer o curso. Era um curso bem mais barato do que uma faculdade, claro. São 2 anos e meio, é um curso livre, né? Diferente da psicologia, que são 5 anos. 5 anos, né? E não, mas assim, a psicologia não desmerece a psicanálise, a psicanálise não desmerece a psicologia. São vertentes diferentes que se complementam. Podem se complementar. A psicanálise, ela caminha sozinha. Mas ela é muito utilizada também por alguns psicólogos e ela é ministrada em cursos de psicologia. Mas vamos lá, vamos... Aí, deixa eu concluir. Fiz o curso. Aí veio o medo de atender. Normal, porque a gente acha que nunca está pronto. A gente acha que não está pronto. Mesmo assim, eu comecei a fazer propaganda em Facebook, Instagram, blá, blá, blá. E nada me dava retorno. Não dava retorno.
Ah, E assim, eu quero contar um detalhe muito interessante. Eu reclamava muito por estar trabalhando no consultório dentário. Reclamava da vida. Salário baixíssimo, chegava a um salário mínimo. E me sentia uma inútil. Enquanto eu me sentia assim, a vida não caminhou. isso é um fato. Um dia, eu estava varrendo a calçada porque caíam folhas de uma árvore ali de frente e o dentista pedia para eu varrer lá a calçada. E eu me lembrei de uma prática chamada Mitamamigaki, né, praticada na igreja messiânica. Eu já percorri várias religiões. E eu pensei, vou varrer estas folhas com devoção. Vou varrer essas folhas com muito amor. E eu vou varrer com minuciosidade. E eu passei a mudar o meu campo vibratório. Comecei a mudar o meu pensamento e a aceitar a minha situação. A partir do momento que aceitei a minha situação, surgiu uma escola para eu dar aula. E eu já tinha concluído o curso. Então, parte desse trajeto também passa pela questão da autossabotagem, né? Porque quando você reclama, né? Reclamar significa o quê? Pedir duas vezes. Pedir duas vezes pelo quê? Por aquilo que você não quer, né? Então você também começa a afastar as oportunidades. Porque o empreendedor, ele tem que ter esse olho, né? Esse olhar mais atento, mais aberto. Faz sentido eu te dizer que toda oportunidade vem disfarçada de dificuldade, né? Com certeza. Só que se você olha para a dificuldade, o que você enxerga? Só dor, né? Né? E tem pessoas que têm um problema para cada solução. Então, esse teu processo de descoberta, porque o empreendedor é isso, né? É olhar para si, é se descobrir, inovar. Ele passou por essa dor, né? E como é que foi sair dessa dor? Como é que foi se ver saindo dessa dor? Como é que é você hoje olhar para trás, ver que você passou por esse processo meio borboleto da vida, né? De entrar na crisálida, sofrer a dor do sufocamento e ter que sair da crisálida sozinha, né? Porque é isso, é o renascer, o empreendedorismo é isso. Como é que foi para você isso? Em que momento, ali, a hora que você começou a fazer esse processo, que você começou a ser mais grata, não no sentido de gratitude, gratilover, mas de é o que eu tenho, então deixa eu fazer o meu melhor. Eu passei a entender o universo. Eu saí... Lembra o Chacrinha? Uhum. Que dizia, quem não se comunica... Se estrumbica. Se estrumbica. Então, eu passei a incorporar a psicanálise em mim, a me dar o direito de atender. De se ver psicanalista? De me ver psicanalista. Você não se via? Não. Por quê? Porque eu tinha aquela sensação de que eu teria que ter um diploma universitário. E que um certificado de uma escola de psicanálise renomada não me serviria. Eu estava presa a papéis e eu não sou um papel. A partir do momento em que eu tive consciência de que eu tenho muito conhecimento e que sim, eu posso atender porque sim, um certificado me permite, eu disse para mim mesma, sou psicanalista. A partir do momento em que eu disse sou psicanalista, eu comecei a contar para as pessoas, sou psicanalista. Sim. Eu comecei a espalhar, por onde eu caminhava, espalhava. Pegava, conhecia alguém, eu sou psicanalista. O que você faz? Sou psicanalista. Eu sou psicanalista. Você começou a se identificar na carreira. Porque a profissão é aquilo que você professa, né? Aquilo que você diz ao outro. Então, profissão, psicanalista. Mas a carreira de psicanalista, ela vai sendo construída, né? Não, e eu pensei assim, peraí, os filósofos primórdios, eles tinham papel para dizer que eles eram filósofos? Mas, exato. Mas Não. sem entrar nesse mérito aqui, Né? vamos entrar no mérito pessoal do se ver, né? Do se... Me identificar, sim. Aí eu já estava muito bem preparada com a bagagem de psicologia que eu tinha da musicoterapia, a bagagem do primeiro curso que eu fiz de psicanálise e a bagagem do segundo curso que eu fiz. Se nós formos analisarmos, foram 3 anos de um
E 2 anos e meio, quase 3 de cada outro 2. 5, 8 anos. Tá, mas vamos pegar o seguinte. Aí E eu esse comecei. salto de fé? Esse salto de fé veio de um amigo que me ajudou muito, né? Que ele me pegou numa situação muito deprê. Ou seja, você começou a prestar atenção naquilo que você estava falando. Ele me ajudou. Ele me ajudou a prestar atenção no que a minha voz interna dizia e que eu não ouvia. É ele. Ele é coach, tá, gente? Eu falo pra ele que ele é psicoanalista, né? Que ele é um ótimo psicanalista. E me ajudou a perceber, né? Me ajudou como coach também. Sim, mas você os- sabe que o coach sozinho não faz nada. Não faz né? nada, Então, assim, não. A Você, pessoa- você precisava... Se a pessoa não fizer a parte dela, nada, você pode tentar ajudar a pessoa até mesmo dentro de uma sessão psicanalítica. Se a pessoa não tiver predisposição a querer se melhorar, se perceber, ela não muda. É como uma frase que diz, né? Não adianta você... Você não pode curar aquele que não quer ser curado. Né? E a cura, não do curandeirismo, mas a cura é simplesmente do remendo dos retalhos que nós temos. Né? A nossa vida é uma colcha de retalhos. Mas ficam alguns pontos abertos, né? E é olhar para isso. Então, dentro dessa visão de empreendedorismo, agora vamos lá, pegando um pouco mais. O que não te contaram no curso de psicanálise, que você foi descobrindo como empreendedor e ali meio que no solavanco mesmo, que fez você olhar e falar, tá, sou eu por mim mesmo, e eu sou empreendedora. O que eu faço com isso agora? Isso. Bom, tentei as vias da web, né? De todo o tempo que eu fui tentando, eu tinha conseguido uma paciente. Mas tudo bem. Já é uma? Uma. E já fiquei feliz. Uhum. Dela, ela indicou para outra. Aí eu vi que a indicação é legal. Então, como eu disse, eu fui com quem eu encontrava pela frente, amigos, tal. Eu sou psicanalista. Eu montei meu consultório. E disso foi surgindo pacientes. E meus pacientes indicam para outras pessoas. O boca a boca que é o melhor marketing que tem. Para mim foi e é até hoje. Eu não preciso fazer propaganda. Para mim, por quê? Porque meu trabalho é bom. Uhum. Mas aí é que tá. O feedback que a gente tem isso é isso. É impagável. Quando um paciente indica outra pessoa... Esse é o melhor feedback. É o melhor feedback. Mas vamos pensar assim, vamos lá. Você estava no curso, você fez o curso, você se formou, mas o que não te contaram que quando você saiu do curso você falou, é assim que funciona? Porque, por exemplo, o empreendedor, ele tem que lidar com o quê? Com as finanças, ele tem que lidar com a parte administrativa burocrática da empresa dele, ele tem que lidar com a organização dos atendimentos, com a organização de agenda, porque o teu mundo externo reflete o teu mundo interno. Se você tá com a parte de fora toda bagunçada, e isso vale para você que tá assistindo, presta atenção como é que tá a sua mesa, como é que tá a sua gaveta de roupa íntima, como é que tá a sua gaveta de documentos. Se aquilo ali tiver bagunçado, nada mais é que o reflexo do teu mundo interior. E aí, você tava bagunçada, né? Quando você terminou. E aí, claro que veio um monte de dúvida. E aí, como empreendedora, como é que você se identificou como empreendedora e falou... O que eu faço com isso agora? Porque dá um gelo na barriga, né? Tipo, ter que lidar com as finanças, ter que lidar comigo mesmo e ter que se vender. Tem que se vender. Porque se você não acredita em você, como é que você se vende? Como é que isso funciona? Como é que funcionou pra você isso? Você colocou muito bem colocado a organização. Eu nunca havia comprado uma agenda do ano. Uma agenda normal. Eu gosto de papel, de escrever. Não gosto de colocar em celular. E eu comecei a colocar nomes fictícios. Eu tinha uma paciente marcada. Comecei a colocar João, Marília, sei lá, nomes fictícios em horários assim. Eu pensei, minha agenda vai ficar assim. Ela já está assim. Minha agenda está assim. E assim, não foi... nessa fase não foi tão difícil, porque eu já estava dando aula, já estava
A CLT, já tinha meu salário certinho, eu não tinha dor de barriga, mas também não tinha um extra. E eu não estava entrando ainda, né? Então, assim, eu sou muito rigorosa com horário. Então, de repente, é aquilo que eu falei, foi surgindo pessoas, fui agendando, sou muito criteriosa com horário, né? E tá dando certo, agora sim. Eu abro a agenda, tá lá, né? Os pacientes do dia, estou para me aposentar na escola e tudo bem, me servi muito bem a escola de trânsito. Aliás, a gente pode aplicar até mesmo o comportamento do trânsito, né? Nada mais é um reflexo do que a mente humana. Sim. Né? Confúcio disse: você quer conhecer a índole de um povo? Conheça a música desse povo. E eu, como não filósofa da contemporaneidade, vos digo: você quer conhecer a índole de um povo? Conheça o trânsito desse povo. Então, eu acho que a índole do paulistano está precisando ser estudada com mais afinco. Mas, legal. Pegando assim, agora veja, o que ficou em aberto para você? Porque toda vez que a gente faz um curso, seja ele graduação, seja ele uma pós-graduação, sempre vendem um lado bom da coisa, né? Tipo, aquela coisa do venha fazer o curso, olha, você vai atender pessoas, olha, você pode ganhar X, olha, não sei o quê. E sempre vem alguma informação nesse sentido. Mas tem aquelas informações que você vai descobrir no dia a dia. Então, o que não te contaram, que se tivesse te contado, talvez seria um pouco mais leve, um pouco mais fácil esse salto. A dificuldade de trabalhar em clinicar, por conta própria. Tem psicólogos, né, e até psicanalistas, que trabalham para convênios médicos. Uhum. Eles atendem uma enxurrada de pessoas por dia, mas ganham menos da metade do valor Praticado no mercado. Entende? E, assim, eles ficam esgotados. Então, assim, eles acabam atendendo nas coxas. Muitos. Mas não porque são maus profissionais, mas Não, por conta do excesso. Sobrecarrega. É igual o pessoal fala do médico do SUS, né? Entra um, sai outro. Você perde a qualidade pela quantidade. É cansativo e desanimador. Então, por isso que dentro dos convênios, vira e mexe, entra e sai psicólogo. Aí a pessoa que paga o convênio e que começa a ser atendido por um psicólogo, começa a entrar num processo psicoterápico e, de repente, é interrompido porque o psicólogo não faz mais parte daquele convênio. Tá, então esse atendimento clínico que não te contaram, o que seria esse atendimento clínico que não te contaram que você percebe que, se tivessem te falado, faria diferença? É preciso, hoje em dia, qualquer área em que a pessoa não seja CLT, ela tem que vender o peixe. Mas você acha que o CLT também não tem que vender o peixe? Não, eu abro aqui meu computador e dou aula, acabou. A escola tem a parte administrativa dela, a parte de marketing, de propaganda, e eu estou aqui para dar aula. Sim, mas se o seu aluno falar mal de você na escola porque você não está interagindo corretamente, você não está entregando corretamente. Porque, veja, a gente fala de se vender e o empreendedor, né, nossa formação como empreendedor, a gente não vê o vender como ele é, na minha percepção. O vender-se desde eu oferecer o meu produto, mas até como eu me coloco como profissional. Por quê? Porque se eu não confiar em mim, o outro não confia. Então, o se vender também está na minha postura. Porque, ok, você trabalha para uma empresa. Vamos pegar, eu fui gestor de empresas por 30 anos. A empresa tinha marketing dela? Tinha toda a posição dela. Mas a minha postura diante dos meus funcionários ali, diante das pessoas com as quais eu trabalhava, fazia toda a diferença na entrega do resultado. Sim, é claro. Então você se vende o tempo todo. Como instrutora, né, educadora, orientadora, é claro que a gente sempre preza pelo nome da escola.
né? E pelo seu também. E pelo meu nome também, é Porque claro. se você não fosse essa profissional, isso é óbvio. Não teriam chegado pra mim pra uma você. coisa tão óbvia que acho que não teria nem que ser descrito, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Porque eu sou muito um lado muito ruim, um tanto perfeccionista dentro daquilo que eu faço. E isso me torna um tanto crítica. Ou seja, a sua régua é igual para todos. Sim. Né? Aí, o que acontece? Eu passei, então, a conversar, a pessoa que me procura pela primeira vez, eu pergunto quem foi que indicou, a curiosidade. E marco 20 minutos de uma conversa informal. Não cobro. Sim. Eu quero explicar para a pessoa como que é o processo psicanalítico que vai ser desenvolvido. Isso te ensinaram na escola? Não. Se tivessem te ensinado, teria sido diferente no teu início? Com certeza. O que mais que não te ensinaram? Que eu teria dificuldade em começar a ter pacientes, né? Que é difícil começar, né? A partir daí, então, eu chamo a pessoa online, que agora temos isso, graças a Deus. A pessoa está nos Estados Unidos, eu estou atendendo ela dali, né? Online. Chamo a pessoa 20 minutos, explico como que eu trabalho, explico que psicanálise não é uma sessão curativa. Você não é paracetamol. Não sou, isso não existe, né? E também não precisa ser 10 anos de psicanálise. A beleza da psicanálise é que é o único tratamento em quem se dá alta é o próprio tratado, né? Depende. Eu estou num processo de dar alta para uma paciente. Eu avisei ela. Sim, eu vejo dessa maneira. Tem essa percepção, mas tem pessoas que... Eu falei para ela, quando ela me conheceu, a primeira sessão, eu falei para ela perguntou quantas sessões eu vou ter que fazer. Isso não existe em psicanálise. Então, eu falei para ela, você vai fazer tantas quantas você for se sentindo melhor. E eu vou observar isso. No momento certo, eu vou falar para você, está na hora da gente começar a entrar em alta. Você concorda? Eu não expulso o paciente. Acabou para você. Nada a ver. Eu sei, né? Mas é um processo de desmame, digamos assim. Desmame, porque tem muitas pessoas que isso te ensinaram dependência. Também na escola? Não. Tem muitas pessoas que pegam dependência emocional do terapeuta e fica dependente da terapia. Vamos falar das descobertas que o empreendedor, né, que está querendo entrar para essa área de psicanálise, que é o que não se fala, né? Porque quando vendem um curso, é aquilo que eu falei. Você vai ganhar X por sessão, se você atender Y, você vai fazer X por mês. E sim, o dinheiro chama a atenção. Só que o dinheiro não é tudo, né? O dinheiro, ele é resultado de você ser um bom profissional. Então... Ou seja, não te contaram como se vender, não te contaram da chamada inicial, da entrevista inicial, não te falaram sobre alta. Então, você, no teu entender, como é que foi sendo essa descoberta, esse aprendizado ao longo do tempo? São coisas que você veio percebendo, você veio meio que autodidata, você foi buscar informação fora ou você foi uma coisa intuitiva? Eu acho que, de alguma maneira, eu devo ter ouvido, como eu passei por vários professores de psicologia, do primeiro curso de psicanálise, do segundo curso, e também algo de autopercepção. É assim, chega um ponto em que a relação terapeuta e paciente se esgota. Sim. Não há mais o que caminhar. Ou porque, de alguma maneira, resolveu alguma questão importante para a pessoa, ou porque a pessoa não consegue caminhar mais do que isso e o terapeuta não consegue também visualizar mais do que isso. Então, para mim, terapia de 10 anos é uma coisa... É dependência. Dependência emocional. Tá. E aí vamos pensar o seguinte agora, olhando... E assim, desculpa... Eu acho desonestidade
você ficar segurando Concordo em número, gênero e grau. uma pessoa porque você sabe que vai ter aquele dinheiro certo na semana ou no mês, sei lá. O nosso cliente, ele não é uma carteira, Mas para muitos profissionais são. né? Ele, assim, ele tem que sair, entrar com um problema e sair, no mínimo, aliviado daquele problema. Então, quando eu entro em processo de alta, é uma sessão por semana que a gente faz, né? Quando eu entro no processo de alta, a gente passa por uma semana sim, uma semana não. Sim, vai fazendo o desmame. Até que vamos vendo, uma vez por mês. Tá, uma vez a cada 6 meses. Se precisar voltar de novo, voltamos. Então, mas aí vamos pegar o seguinte, agora como empreendedora, né? Porque, que nem você falou, você tem toda essa parte de descoberta do atendimento, da melhor maneira de atender, mas também tem aquela descoberta do caiu tudo na minha conta, é tudo meu. Como é que eu faço essa separação financeira? Eu tenho essa educação financeira, porque é outro problema também, né? Porque assim, esse mês eu tive X pacientes, X atendimentos. Pô, ganhei X. É tudo meu, vou estourar, né? Porque essa educação financeira também não te contam, né? Não. Então, na realidade, Ney, as crianças deveriam ter educação financeira na escola, para começar. Sim. Mas como não é uma realidade... Não é uma realidade, e não é uma realidade nem mesmo para os profissionais que se formam, um advogado, ou qualquer outro profissional. As pessoas não têm educação financeira. Eu, por exemplo, eu não sinto necessidade de ter um cartão de crédito há muitos anos. Eu não tenho. As pessoas falam, como que você sobrevive sem um cartão de crédito? Muito simples. Primeiro que o dinheiro do cartão de crédito não é teu, é do banco. Esse dinheiro, hipoteticamente, não existe. Tá. Você vai ter que pagar. Uhum. Mas assim, vamos lá. Então, por você exemplo, faz essa separação de contas? O que é seu? Faço separação de contas. E assim, eu gosto de trabalhar no papel. Tudo no papelzinho, que eu gosto de ver planilha, Por quê? Lá nos primórdios dos meus 15 anos de idade, eu trabalhei em escritório. Eu trabalhei na parte de contabilidade. É um sistema antigo de débito e crédito? É, mas é alguma coisa. E eu sei me organizar muito bem. Ótimo. Eu sei. Mas, e quem não tem essa abertura? Eu acho que falta, inclusive, nas faculdades... Sim. Não, isso é uma dificuldade que a gente sente em todo empreendedor, mas como o nosso papo aqui é essa coisa do que eu faço agora, né? É bem interessante você trazer essa parte de ter que ter controle. Eu sou assim, se eu tenho dinheiro, faço minhas contas, vejo quanto eu posso gastar e me dou o direito de ter as coisas, claro. Certo. O dinheiro serve para isso. Mas eu não dou um pulo maior do que a minha saúde financeira me permite naquele momento. Olha, Rita, nosso papo tá uma delícia. Com certeza a gente vai ter que trazer... que acabou. Está acabando. Ai, meu Deus. Mas assim, a gente vai trazer novamente aqui para outros papos. Mas eu gostaria agora, uma pergunta que eu sempre faço, né? Olhando para a Rita lá do início de carreira, olhando para a Rita atual e para a Rita do futuro. 3 perguntas. Primeiro, o que você diria para a Rita lá do início? Qual a parabenização que você se dá como profissional desde aquele início? O que você acha que valeu a pena ter e vou continuar sendo assim? E qual o legado que você gostaria de deixar? Então, um conselho que você daria para a Rita lá do início, uma parabenização e um legado. Bom, as pessoas elas se apegam muito à culpa. A culpa é algo que acaba com a pessoa. Então, se ela se vê fracassada, ela se sente culpada e cada vez mais para baixo. Eu tenho 3 frases que eu digo para qualquer pessoa, inclusive para meus pacientes. Você foi o que você sabia ser. Você é quem você sabe ser. E você será quem você souber ser. Se você cair, você vai levantar. Então eu diria para minha menina de 15 anos, não se sinta culpada.
Você fez o que você sabia. Você vai aprender mais. E você fará o que souber. Perfeito. E qual o parabéns que você se dá? Porque a gente se critica mais do que a gente se parabeniza. Nossa, eu sou... Desculpa falar. Eu posso falar? Pode. Eu sou fodástica. Eu, quando paro para pensar na minha trajetória, meu Deus, eu sou uma baita mulher, entende? Em todos os aspectos. Que maravilha. Uma mulher empreendedora, uma mãe... Eu acho que eu fui uma mãe maravilhosa. Foi ou é? Não, quando eu criei, assim, agora ele casou, tal, mas a gente se encontra, se vê. É que a função mãe se perde um pouco depois que a pessoa, sim. né? Cria asas. Cria asas. Eu acho que eu sou uma baita profissional, eu vejo resultado nos meus atendimentos. Você Isso me se dá uma respeita alegria e se incrível. ama. O meu público que me admira quando eu canto é uma coisa fantástica. Eu acho que eu sou fodástica. E E qual o eu legado? acho que todo mundo é. E qual o legado? Qual o legado? Viver é muito bom. Apesar dos altos e baixos. Perfeito. Olha, é uma pena, mas realmente esse papo aí acho que ia durar mais umas 2 horas fácil. Eu ia embora o dia inteiro, que eu sou falando. Mas Falo assim, demais. É importante a gente entender que a gente não nasce sabendo. E não é porque a gente fez um curso que a gente tem a obrigação de saber tudo, né? Tem que continuar estudando. Eu estudo até hoje. É um eterno aprendizado. Sim. Então, para você que ficou até agora, não se permita parar. Não se permita bloquear a sua veia criativa. E ser criativo não é só pintar e desenhar e dançar. É inovar na sua carreira. Se você ficou aqui até agora, eu agradeço muito a sua companhia. E se esse bate-papo fez sentido para você, curta, compartilha. Se você ainda não assinou o nosso canal, assine. E divulga para os seus amigos, para os inimigos, para a vizinha fofoqueira, para ela fazer uma fofoca do bem, tá bom? E Rita, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Foi um prazer esse papo. Mas nós vamos dar continuidade porque eu quero conhecer um pouco mais dessas terapias. E quem quiser falar com você, quem quiser marcar com você, tem aqui o teu arroba e... Tem aqui o seu arroba e nós vamos deixar também o seu link na descrição do vídeo, tá bom? Ok, obrigada, querido. Fica com Deus. Deus te acompanhe. Obrigado mesmo.